Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, análises sobre os times da Série A, galera. É exatamente isso. A imprensa esportiva já está analisando como será aí, né, os times que vão disputar esses campeonatos com o time do Flamengo, né? Inclusive, analisaram também o nosso Mengão. O Mengão que tá ali, né, no topo da pirâmide, é exatamente isso. O Flamengo tá na prateleira mais alta do futebol sul-americano. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva falou sobre isso, né? Falou ali sobre cada equipe para esta temporada de 2026. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. A temporada de 2026 só está começando. Tem muita coisa para trazer para vocês aqui ao longo de todo esse ano. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Cada prateleira, vamos discutir aqui. E fique bem claro que é a equipe do Redação que definiu as prateleiras. Liberaram pra gente cornetar. E vocês estão liberadíssimos para cornetar. Prateleira número 1, Flamengo e Palmeiras. Prateleira número 2, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. Prateleira número 3, Galo, Bragantino, Grêmio, Inter, Mirassol, São Paulo, Santos e Vasco. E última prateleira, os 4 que subiram, né? Atlético Paranaense, Curitiba, Chape e Remo. E o Vitória, que quase caiu no passado, escapou na última rodada. Comecem os trabalhos. Para mim, o Cruzeiro, eu sei que são 4 só, mas o Cruzeiro estaria numa segunda prateleira sozinho. Acho o Cruzeiro acima de tanto Bahia quanto Botafogo, Corinthians e Fluminense. Colocaria o Cruzeiro em cima também. Junto com Palmeiras e Flamengo. Na primeira prateleira? Eu então. acho que para disputar o Campeonato Brasileiro, sim, acho que a perspectiva é boa, principalmente mantendo o Caio Jorge, obviamente. O Tite é um conhecedor desse campeonato, tem uma base prontíssima já. Tem essa questão do Gerson, a gente não sabe como é que vai ficar. É um jogador que, se vier, nossa, já sobe ainda mais o nível da qualidade do time. Então, eu colocaria o Cruzeiro numa boa perspectiva ali ao lado de... Esse ano já disputou com o Flamengo e Palmeiras, essa é a verdade. Porque na reta final acabou faltando um pouquinho e tal. Eu colocaria o Cruzeiro e na última ali, eu trocaria o Atlético Paranaense pelo Bragantino. Eu acho que o Atlético Paranaense, embora venha da Série B, mas ele não é um time de Série B. Foi um acaso o rebaixamento do Atlético 2 anos atrás. E eu acho que ele volta para o patamar que ele é, de disputar Copa Sul-Americana, de tentar uma vaga em G. Agora vai ser G5, né? Não é mais G6. Menos, né? Mas briga por vaga em Libertadores. Tem muita estrutura, tem um estádio onde ele é muito forte, muito dominante. Enfim, eu colocaria o Atlético. E o Bragantino, nas últimas temporadas, tem feito força para cair, hein? Tem feito força para cair. Então, eu colocaria o Atlético Paranaense na prateleira intermediária ali. E na segunda prateleira, tem 2 times que, no momento, estão com transfer ban ativo, Botafogo e Corinthians, né? E aí dificulta muito a perspectiva desses dois. No momento, eu acho 2 interrogações, sendo que o Corinthians tem um time um pouco mais pronto que o do Botafogo. Mas eu acho o Botafogo perdeu o seu capitão, né? O Botafogo é um dos times que mudaram de treinador, né? Se você olhar aí, poucos times mudaram. Dos 6 que mudaram até agora, 2 vieram da Série B, o Coritiba e o Remo. E aí, tirando esses 2, só os 2 gaúchos, Grêmio e Inter, Botafogo e Cruzeiro. Foram os únicos que mudaram de treinador até agora. O Botafogo, para mim, talvez seja a maior interrogação dessas 20 no momento, tá? Dia 2. Tudo pode mudar até lá. Eu não sei o que vai acontecer do Botafogo. O Botafogo tem um ponto, né? O Botafogo vai disputar a pré-Libertadores. E esse ano a gente lembra que sempre a pré-Libertadores ela corria junto com o estadual. Agora ela vai correr junto com o brasileiro. Você não pode abrir mão de brasileiro no início, né? Porque senão lá na frente a conta ela vem junto. Então, para o Botafogo realmente vai ser um começo de temporada meio atropelado, assim, né? As coisas vão precisar acontecer muito rapidamente. Como lembrou o Luciano, com um técnico novo. Que primeiro trabalho no futebol brasileiro, né, do Martin Excel. Diferente do Tite, que já tem um conhecimento de como as coisas funcionam por aqui, com um time pronto. Luiz Castro e Pesolano também já conhecem, exatamente. Né? Os 2 já passaram pelo futebol brasileiro. E não tem a pré para disputar, né? O Bahia vai disputar a pré também, mas tem o Rogério que já vem de um trabalho mais longevo. Enfim, a situação do Botafogo ela é mesmo assim de corrida contra o tempo nesse início de ano. E agora muitos interesses no Savarino, que é um jogador muito importante do Botafogo, também pode deixar a equipe. A gente vê ali que a terceira prateleira que está mais inchada, né? Clubes que podem aí, quem sabe, beliscar
Libertadores e também podem lutar contra o rebaixamento. Geralmente essa terceira prateleira fica mais cheio mesmo, não é natural. É difícil a diferença de perspectiva ali, né? O Mirassol também, eu falei de interrogação, mas eu acho que o trabalho do Guanás, a permanência do Guanás ajuda a ver um bom horizonte, apesar de várias saídas dentro no time ali, né? O Mirassol está perdendo jogadores importantes, Danielzinho, Gemes, Lucas Ramon provavelmente, Chico da Costa, Gabriel. O Mirassol é um time que vai ter titulares muito diferentes. E um calendário muito mais exigente, né, esse ano, né? Teve um calendário vazio em 25, né? Isso certamente ajudou. E ali tem os times com mais camisa nessa terceira prateleira, que certamente algum deles vai bem nessa temporada, né? Mas a gente não sabe ainda. O Galo terminou... mesmo alguns bons jogos na reta final, eu não gostei, mesmo do trabalho do Sampaoli na reta final do segundo semestre do Galo. Grêmio e Inter foi um ano muito problemático, especialmente do Inter, né? 2025 para esquecer e para tentar fazer tudo diferente. E aí você vê os últimos 3 ali de mais camisa na terceira prateleira, São Paulo, Santos e Vasco. O São Paulo tem um elenco ali, o São Paulo sofreu muito com desfalques no ano passado, 70 e tantas lesões, né? Registros de lesão, mais de 70. Aí tem a questão do Oscar se aposentando e o que vai mudar nesse elenco. Tem algumas contratações até agora, já citei o Danielzinho aqui, que veio do Mirassol, mas eu não levo muita fé em nenhum desses times da terceira prateleira para brigar mais por cima, mas muito provavelmente algum deles, porque é uma prateleira inchada, vai se dar bem. Mas eu concordo com o Eric, o que eu levo menos fé da terceira prateleira é o Bragantino. Eu não levo fé nesse Bragantino para 2026, não, por enquanto. O Santos não muda de prateleira, não só com a chegada do Gabigol, mas com o Neymar renovando e o Neymar estando 100% Eu acho que precisa melhorar o sistema defensivo ainda, Rafa. Eu acho que a gente viu o campinho ali, a defesa titular hoje com Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza, ainda acho uma defesa de terceira prateleira mesmo. E o Neymar, a gente tem que ver quantas vezes o Neymar vai conseguir ficar em campo, né? Ele ficou uma temporada inteira no Santos em 2025 e acabou, em termos de quantidade de jogos, ajudando pouco o Santos por questões de lesões, questões físicas. A perspectiva boa é a permanência do Vojvoda, né? Sim. Que conseguiu terminar de uma forma, pelo menos assim, melhor do que estava o Santos, né? Porque o meio de campeonato do Santos foi assustador, né? E aí quando o Vojvoda chega, consegue dar uma tranquilizada, o Neymar voltou a jogar também. Então a perspectiva com o Vojvoda, ela é uma boa perspectiva, mas concordo, acho que tem que incorporar o elenco também para alçar voos maiores, né? Para permanecer na primeira divisão, não, mas eu acho que isso é muito pouco para um time do tamanho do Santos, do calibre do Santos. Entrar num campeonato pensando em ficar, eu acho que é muito pouco para o Santos, para a grandeza do Santos. Então, ao mesmo tempo, para você conseguir brigar por coisas melhores, você vai precisar dar uma encorpada no elenco, né? Primeira prateleira não teve muita discussão, não, né? Flamengo e Palmeiras, a gente pode discutir. Para mim, o Cruzeiro é a terceira força do Brasil hoje, mas eu acho que o Cruzeiro, para brigar ali com os 2 primeiros, falta banco de reservas. Eu acho o time titular do Cruzeiro bem bom, do jeito que é hoje. Os reforços da janela ali, Arroio, Sinisterra, ajudando na ponta, que era uma posição carente ali, né? O Wanderson não conseguiu emplacar, depois se machucou. Mas para o Cruzeiro, na minha opinião, brigar na primeira prateleira, falta banco. E o Cruzeiro teve uma facilidade, que foi a do calendário também esse ano, né? Porque o Leonardo Jardim, ele teve a chance de repetir a equipe muitas vezes. Ele provavelmente deve ter sido, entre os times que fizeram uma boa temporada, o time que menos mexeu, que menos utilizou jogadores na equipe titular assim com frequência. Por quê? Porque logo saiu da Sul-Americana, a Copa do Brasil teve o calendário remanejado para a parte final do ano. Então, o Cruzeiro também ficou disputando muito de domingo a domingo, ou de quarta a quarta, o Campeonato Brasileiro. Você sabia a escalação certinho do Cruzeiro, Você sabia, né? Exatamente. O time do Cruzeiro não mudava muito. Cássio, o William, o Fagner jogava, o Fabrício, o Vidalba e o Kaique, os dois Lucas no meio, Matheus Pereira, o Christian, Caio Jorge e na ponta esquerda que mudou o Wanderson quando teve a lesão com o Gustavo Gomes, enfim. Então, isso agora o Cruzeiro vai ter Libertadores, correndo junto com o Campeonato Brasileiro. Então, também é uma questão para o Tite, provavelmente vai observar a divisão de base, vai observar a oportunidade de mercado para dar uma... Porque vai precisar mexer. Diferentemente do Leonardo Jardim, ele vai ter jogo domingo, quarta. E o primeiro semestre, cara, é um primeiro semestre muito duro para os times brasileiros. Muito duro. Porque, além do estadual, ainda que os times grandes vão optar por jogar muitas vezes o estadual com time mesclado, com time misto, mas vai correr o brasileiro, quase que o primeiro turno todo, antes da Copa,
E a primeira fase da Libertadores Os meses também. de abril e maio, que é quando começa a Libertadores e quando os grandes entram na Copa do Brasil, né? É em abril, isso. Quando começa a fase de grupos da Libertadores. Perfeito. Os meses de abril e maio para os times que estão na Libertadores e na própria Sul-Americana também, porque tem a fase de grupos da Sul-Americana, que você vai disputar de um jeito ou de outro ali, exatamente. Vão ser meses, cara, são 2 meses sem parar, e aí vai ter lesão, vai ter suspensão, você vai perder jogador. E aí o Cruzeiro precisa reforçar esse elenco ali. Tem uma data FIFA no março, exatamente. Para esse nível que a gente está vendo de elenco do Flamengo aí, o Flamengo a gente estava conversando até antes aqui. Nas pontas, você pode até achar, o Flamengo tem problema na ponta, mas olha a quantidade de jogadores de nível que tem. A gente, Samuel Lino, Plata, Cebolinha, Luiz Araújo, Carrascal, que nem foi contratado para a ponta, se tornou um jogador de lado também. No Flamengo, olha a quantidade de jogadores que a gente está falando só para jogar pelos lados do time do Flamengo. A verdade é que se com a chegada do Vitão, se o Flamengo chegasse e falasse assim, ó, a gente não vai contratar ninguém nessa janela, o time está pronto para jogar o primeiro semestre do ano. Aí, de repente, depois, na segunda janela, vê alguma coisa. Né? Mas tem o Pedro voltando também, né? Então, é bom a gente lembrar que a reta final do Flamengo, ela foi feita sem o Pedro. O Flamengo conquistou a Libertadores e o Brasileiro sem o Pedro, né? Então, e agora você vai ter o Pedro. A maior parte do trabalho do Felipe Luiz, desde que ele se tornou técnico do Flamengo, ele não teve o Pedro. Porque quando ele assume no fim do ano passado, retrasado. Ele não tem o Pedro já está lesionado ainda com o Tite. E o Pedro só volta em abril, mais ou menos, não foi? E aí machuca de novo, já na parte final da temporada. Então, se você for ver bem, os grandes jogos do Felipe Luiz, os jogos mais importantes do Felipe Luiz como técnico, ele não teve o Pedro. Foram finais de Copa do Brasil, final de Libertadores, a reta final do Campeonato Brasileiro, e agora ele vai ter o Pedro. Então, se o Flamengo chega e fala, a gente vai fazer uma contenção de grana aqui agora, cara, o elenco está pronto. Chegou o Vitão agora, 4 zagueiros, que era o que precisava. Talvez buscar um goleiro ali para ser o reserva do Rossi, mas você consegue... O goleiro não se machuca tanto, se machuca tanto, se você não trouxer, é capaz de... Mas o elenco do Flamengo está pronto, prontíssimo. Assim. Como o do Palmeiras também está. Agora é você ir melhorando e colocando mais qualidade ainda no que já tem de qualidade. O Palmeiras tinha uma questão, para mim, terminou o ano com uma questão de primeiro volante ali. Não sei se o Marlon exatamente resolve o primeiro volante, mas ajuda a compor o meio-campo e você vai ter a volta do Evangelista, que o melhor momento do Palmeiras na temporada foi quando o Evangelista estava por ali. Você tendo o Marlon e o Evangelista, acho que ajuda muito esse meio-campo com o Andréas por ali, ainda que nenhum deles tenha a característica daquele primeiro volante marcador e tal. Tanto que o Bruno Fux jogou algumas vezes ali, né? Exatamente. Ficou o Aníbal, ficou aquele revezamento, né? Aníbal, o Emiliano e, no fim das contas, o Bruno Fux, em grandes jogos, inclusive na final. Da final do Libertadores, foi o escolhido pelo Abel. E o Palmeiras vai ter um upgrade com o Paulinho também. Pode ter o Paulinho no decorrer do ano, né? Vai ter. Acho que no início da temporada, talvez não, né? Mas vai ter o Paulinho. Mas em algum momento ele vai voltar. Talvez nos momentos mais agudos ali, ele vai voltar também. E é um baita reforço, né? Se você olhar do meio para frente, o Palmeiras tem muita qualidade também. Muita opção também, né? Felipe Anderson, né? Um cara que não fez grande temporada. Maurício, Sousa, o Veiga. O menino Alan, pô. A quantidade de opções que o Palmeiras tem por ali é muito grande também. Isso faz muita diferença na comparação de Flamengo e Palmeiras para qualquer outro time brasileiro. A quantidade de opção no banco, boas opções no banco de reserva. E foi palavras do próprio Abel Ferreira. O Palmeiras preparou o time para esse ano. Né? Ele para justificar a queda de produção, enfim, na reta final, ele falou assim, é um time que a gente está montando agora, com muitas mudanças, entradas e saídas, mas já pensando na temporada de 2026. E, de fato, o Palmeiras entra mais pronto em 2026 do que terminou em 2025. Por conta disso, porque os jogadores já estão lá, já estão há mais tempo, o próprio Abel já os conhece mais. E são jogadores jovens, né? O Palmeiras optou por esse mercado ano passado, né? E o Marlon... jogadores para crescerem no clube. O Marlon é que foge um pouquinho desse E é um jogador, né? que são 3 temporadas no Botafogo, jogando muito também em termos de quantidade. Jogador muito saudável. Né? Um jogador, teve uma oscilação ali no fim de 23, mas em geral são 3 temporadas muito boas. Ele já vinha do Atlético Goianiense como destaque. E aí ele joga muito em termos de frequência no Botafogo. É um cara que vai... A gente vai ver muito o Marlon nesse meio campo do Palmeiras pela qualidade que ele tem e pela capacidade física que ele demonstrou nessas últimas temporadas no Botafogo e já no Atlético Goianiense. Uma questão que surgiu ali na reunião na hora de posicionar os times era sobre o Corinthians. Se ele ficaria na segunda prateleira, como está, ou se ficaria na terceira. É claro que o título da Copa do Brasil pesa muito e também alguns jogadores muito especiais que o Corinthians tem no elenco, por mais que tenha sofrido, como o Luciano lembrou agora há pouco, né, esteja no transfer ban, né, não pode contratar mais ninguém neste momento. Concordo com o Corinthians na segunda prateleira ou tem observações aí em relação
atual campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista? É porque, assim, a gente sempre vai avaliar pela última impressão, né? E a última impressão do Corinthians foi O boa, time né? titular é forte, cara. A última impressão é muito boa, então a perspectiva é muito boa. Mantém o Dorival, você consegue, em tese, manter o Memphis, o Yuri, você tem um baita goleiro, que é o Hugo. Como disse o Luciano, o time titular do Corinthians é muito bom. O Bidon é um menino que tem perspectiva de crescer ainda mais. Pode contar com a jogar volta mais. do Garro jogando no alto nível. Garro O Garro em também. 2024 foi... Um dia desse eu falei, o Garro em 2024, gente, jogou mais com a Arrascaeta. Parece loucura, porque o Arrascaeta se machucou muito. O Garro foi o melhor meia do futebol brasileiro em 24. Foi Ele fez eleito, uma temporada fraca em 25. Ele pode voltar a um nível ali muito... Não sei se é o nível de 24, mas ele pode jogar mais no ano que vem, esse ano. No entanto que foi reserva no segundo jogo da final também. Isso. Tem algumas opções no meio-campo ali. O próprio Carrillo terminou a temporada no banco, é um jogador que já teve um alto nível ali, principalmente quando era comandado também por na Ramon temporada Dias. passada, né? Exatamente. O Maicon fica, é um jogador que ajuda muito também, um jogador experiente, conhece a casa. São boas perspectivas para o Corinthians também. Agora, Os laterais, pro nível do futebol brasileiro, eu acho o Mateuzinho e Bidu dois bons laterais, cara. Eu acho que o time titular do Corinthians do transfer ban também. e a questão administrativa, né? O Corinthians precisa de um pouco de paz. Porque nem sempre você vai conseguir blindar o time do externo, né? E o Corinthians conseguiu fazer isso muito bem. O Fabinho teve muito mérito nisso, o Dorival. Conseguiram blindar lá os muros do CT para que a crise política toda do Corinthians não contaminasse o ambiente do futebol. Mas nem sempre você consegue fazer isso, né? Então o Corinthians precisa de botar a poeira no chão, ter paz para poder ter um ano melhor, né? Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que está ainda, né, de férias. Lógico que o time principal, o Sub-20, já está se preparando para iniciar sua jornada no Campeonato Carioca, que vai acontecer agora, né? Começar para o Flamengo a partir do dia 11 de janeiro. Olha essa matéria aqui do GE, galera. Arrascaeta é eleito o melhor jogador do Flamengo em 2025. E adivinha quem foi eleito o pior? Emerson Royal, né? Foi eleito ali o pior jogador em 2025 aí no Flamengo. Tá ali, ó. Meia fez a temporada mais decisiva com a camisa rubro-negra, enquanto o lateral não correspondeu depois de ser contratado no meio do ano. E aí, concorda que o Arrascaeta foi o melhor jogador do Flamengo? Na minha opinião, sinceramente, galera, o Arrascaeta foi o melhor jogador do futebol sul-americano, tá? Eu acho que não teve nenhum outro atleta no futebol sul-americano que superou o Arrascaeta. Então ele não foi só o do Flamengo, não. Foi o melhor, né, jogador entre todos aqui do futebol sul-americano. Já o Emerson Royal, eu não sei se foi o pior, não. Ele não foi tão bem assim, tá? Eu esperava mais do Emerson Royal realmente nessa temporada, né? Desde que ele chegou ali, não correspondeu mesmo àquilo que se esperava. E a contratação, né? Também o que se pagou por ele. Mas será que não teve outro pior do que ele, não? Ou ele mesmo realmente merece aí o título de pior jogador do Flamengo do meio do ano pra cá, né, na temporada 2025? O que você acha? Coloca aí nos comentários se tem outro nome ou se é realmente o Royal, né, foi eleito realmente o pior jogador. Essa eu quero saber de você, meus amigos. Galera, essa temporada, hein, tem muita coisa pra gente trazer pra vocês, muitas novidades. Então já aproveita, se inscreve no canal pra você não perder nada. Cara, vamos fazer a cobertura completaça em 2026. Muita coisa boa vindo por aí. E logicamente, né, deixa o seu like pra dar aquela moral, ajudar aí no crescimento do nosso trabalho. É importante você sempre deixar o like, clicar ali no hypar, para que, né, o nosso trabalho aí alcance o máximo de torcedores rubro-negro e rubro-negras também aí, não só no Brasil, mas Brasil afora, né, em todos os cantos, a gente sabe que tem sempre muitos rubro-negros, beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você para não se esquecer de compartilhar, deixar o like e vamos que a temporada só está começando. Daqui a pouco eu trago mais novidades do Mengão, hein? Fica ligado, não vai passar nada. Isso aqui, ó, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor, as faixas aqui, meus amigos. Vamos colocar mais um monte aqui, hein? Se Deus quiser, um ano bom pro nosso Flamengo. Já já eu volto. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!